Encerradas as exposições, concedo a palavra aos autores do requerimento que deram causa a esta audiência pública por 5 minutos. Com a palavra, o autor, o deputado Ricardo Salles, autor do requerimento 75, que tem 5 minutos e pediu para agregar o tempo de lida, é isso? Mais 7 minutos. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhora ministra. Primeiro, agradecer a vinda a essa casa para o debate a apresentação de dados que traz. Como de costume, fez uma apresentação muito equilibrada e, obviamente, reflete os pontos de vista da administração atual, absolutamente natural. Como a senhora sabe, eu ocupei também a cadeira de Ministro do Meio Ambiente, sucedendo algumas das suas gestões e antecedendo a atual. E, com relação ao tema do licenciamento, algumas questões que ensejaram, inclusive, o requerimento em causa no momento, nos preocupam. Eu queria usar alguns exemplos aqui de casos em que o licenciamento teve, ou terá, porque ainda não concluídos, impacto imediato. Com relação à Foz do Amazonas, pelo que eu li da imprensa, não tenho nenhuma informação mais técnica sobre isso, me parece que a posição adequada, a posição adotada pelo Ministério é adequada. Trata-se de uma discussão técnica, não comporta arbitramento jurídico de argumentos. Isso não há dúvida. É uma decisão técnica, ou tem condições técnicas para avançar, ou não tem. E, evidentemente, com relação a isso, a tentativa, pelo menos, de arbitramento jurídico dos argumentos, me parece que a decisão, o posicionamento até agora adotado, está correto. Por outro lado, alguns temas históricos que não têm a ver com essa gestão, nem do IBAMA, nem do Ministério, nos trazem a reflexão importante sobre como o licenciamento ou uma perspectiva ou até uma prevenção no sentido de visão antecedente sobre determinados fatos pode gerar consequência prática. Eu digo isso por uma razão simples. E, claro, cada um tem uma visão sobre isso, mas a mim me parece que o licenciamento é uma maneira analítica, técnica, de se encontrar uma maneira de se dizer o sim. Porque se for para te dizer não, a gente nem precisa do licenciamento, basta dizer não e pronto. O licenciamento, portanto, cumpre esse papel. Tentar encontrar uma maneira de se dizer sim, com condicionantes, sem condicionantes, com determinadas circunstâncias ou não. Nos casos, por exemplo, do linhão Boa Vista-Manaus, que a senhora conhece bem, que é da região amazônica. Nós estamos, salvo engano da minha parte na data, nós estamos há cerca de 10 anos aguardando o avanço da liberalização, digamos assim, das medidas. Tem, obviamente, com a questão indígena, tradução das manifestações para os diversos dialetos, enfim, mas o fato é que o não avanço do linhão Boa Vista-Manaus tem causado uma consequência ambiental muito mais perniciosa do que o avanço do licenciamento traria, que é fazer com que, na ausência de fornecimento de energia elétrica para Roraima, porque a Venezuela não tem feito a manutenção do seu sistema, cai toda hora o fornecimento que vem da Venezuela. Roraima, como a senhora sabe, está fora do Sistema Nacional de Energia. E o que tem que fazer? Ligar as termoelétricas naquela região para fornecer energia. Claro, tem interesses comerciais daqueles que vendem o diesel, né? Então, nós sabemos bem disso, mas a não consecução deste licenciamento traz, sob o ponto de vista ambiental, consequências fartamente mais nocivas ao meio ambiente do que se tivéssemos avançado nesse tema do licenciamento. Da mesma forma, me parece análogo o argumento com relação ao ferrogrão. É público notório que o modal rodoviário é, sob todos os aspectos, muito mais lesivo ao meio ambiente, emissões, riscos, inclusive pessoais, etc., do que o modal ferroviário. E, portanto, muitas das ponderações acerca das dificuldades para o avanço do ferrogrão acabam militando em desfavor da questão ambiental, e não o contrário. E trago também, certamente haverá alguém com esses dados, para o senhor depois, se achar interessante, dar uma olhada. Em Fernando de Noronha, e aí não me parece que seja caso do IBAMA, mas sim do ICMBio, havia uma torre de geração de energia eólica, que, sob o argumento de que aquela única torre de energia eólica atrapalharia o fluxo migratório de aves do sul do continente para o norte, se retirou a torre eólica e se voltou a ligar
os geradores a diesel em Fernando de Noronha. Quer dizer, é a mesma lógica, claro que em muito menor escala, do que este exemplo do Linhão Boa Vista-Manaus. Também em Noronha, a senhora terá dados lá para conhecer, havia uma discussão sobre o dessalinizador da ilha, que precisaria aumentar 1,5 metro da captação de água do mar, porque no momento de maré baixa, aquele dessalinizador ficava fora da água. O cano que puxava a água do mar ficava fora da água. Qual foi o argumento para impedir o prolongamento de 1,5 metro de um cano? De que poderia haver um dano à fauna, né, aos golfinhos, em razão do barulho da sucção do dessalinizador. Resumo da ópera. O que precisou fazer? Trazer mais sistemas, mais gasto de energia, inclusive com emissões, para a ilha de Fernando de Noronha, ao invés de se prolongar um cano 1,5 metro para dentro do mar. Quer dizer, é uma coisa completamente fora da lógica, né? Também a senhora citou aqui, com toda a razão, os benefícios, o sopesamento dos benefícios ambientais, sociais e econômicos da elaboração das normas de licenciamento ambiental. E eu queria citar um caso que diz respeito a São Paulo, mas poderia ser, a visão se amplia a qualquer jurisdição brasileira. Quando a lei de mananciais aumenta excessivamente a restrição ao direito de propriedade, tornando inviável economicamente quaisquer investimentos, ou praticamente todos os investimentos imobiliários nessas áreas, qual é a consequência prática? O proprietário dessas áreas acaba abandonando a área, porque ele não consegue incorporar, não consegue fazer ali nenhum investimento que seja viável economicamente. Qual é a consequência seguinte ao abandono da área? Invasão dessas áreas por esses movimentos de moradia, que suprimem por completo a vegetação, por completo, aterram os mananciais e constroem ali moradias que nunca mais vão ser retiradas, sem saneamento, sem condições de saúde, de salubridade e tudo mais. Ou seja, este é um caso típico em que a falta de equilíbrio dos aspectos econômicos sobre a elaboração da norma, nesse caso, lei de mananciais, acaba gerando, novamente, como dito nos casos anteriores, o efeito contrário, o efeito indesejado, o efeito economicamente indesejado. Da mesma forma, senhora ministra, o licenciamento acaba também trazendo problemas, e aqui o presidente do IBAMA, o deputado Rodrigo Agostinho, conhece o caso do Rio Bauru. A senhora citou rios que recebem contribuição de esgoto não tratado. Por que o Rio Bauru até hoje não tem tratamento? Em que pese tenha lá uma estação de tratamento de esgoto incompleta? Porque problemas de licenciamento, problemas de orçamento, problemas de execução de obra impedem que o Rio Bauru, ao final, tenha o tratamento e a cidade de Bauru acabe sendo uma contribuinte de esgoto não tratado para toda aquela bacia naquela região. Portanto, consequência imediata do desequilíbrio econômico e de, por vezes, normas excessivamente restritivas. Por fim, a senhora citou o tema dos concursos. Tenho a impressão que provavelmente não deve ter recebido da assessoria o dado atualizado. Nós, no Ministério, estávamos sem concurso desde 2014. E no ano de 2022, mais precisamente em janeiro, o Ministério do Meio Ambiente, em razão da nossa atuação, conseguiu uma verba ao Ministério da Economia, que no final foi liberado só 50%, mas pelo menos esses 50% fizeram concurso em janeiro de 22, para 568 postos no IBAMA e 160 postos no ICMBio. Portanto, correspondente a só 50% do que se pretendia. Os outros 50% não puderam ser feitos porque não houve a dotação orçamentária pelo Ministério da Economia. Mas, de todo modo, eu trago esse tema não só porque a senhora citou a questão dos concursos, mas também por uma especificidade muito importante. O perfil técnico daqueles que serão chamados, creio eu, pelos 2.400 vagas que eu soube que a senhora pediu, parece que ainda não foi autorizado, mas pediu, o perfil técnico daqueles que serão chamados para contribuir com o processo de licenciamento, quer seja no ICMBio ou no IBAMA, ele precisa ser olhado com muito cuidado, porque uma das grandes dificuldades que se tinha à época, tanto num órgão quanto no outro, e assim como lá em outros órgãos de licenciamento ambiental, Brasil afora, é que o perfil de preparo acadêmico, de especialização e tudo mais, não era compatível com o nível de complexidade das questões que são trazidas à análise.
isso sobrecarrega muito aqueles que têm o efetivo conhecimento, que passam a ser, talvez, os únicos que têm capacidade técnica de analisar essas questões a fundo. Questões relacionadas a temas hídricos, emissões de gases de efeito estufa, enfim, todos os temas complexos que são levados ao escrutínio do órgão ambiental, qualquer um dos dois. Portanto, a minha ponderação diz muito mais respeito ao cuidado em estabelecer quais são as áreas efetivamente, do ponto de vista de conhecimento técnico, que há defasagem de pessoal em ambos os órgãos, e fazer o concurso voltado para suprir essas vagas, né? Aquela dicotomia analista ambiental e técnico ambiental, ela é muito importante de ser olhada, porque um, às vezes, não pode suprir o trabalho do outro, um não pode ir a campo no lugar do outro. E aí, muitas vezes, a mera questão numérica de preenchimento de vagas, não atendendo esses aspectos detalhados, ela acaba tendo pouca efetividade, em que pese tenha impacto orçamentário significativo. Senhor presidente, se me permite, eu gostaria de reservar o 1 minuto seguinte para quando chegar por ocasião da minha inscrição. Muito obrigado, senhor ministro. Ok, quando o senhor está inscrito como membro lá atrás. Ok, obrigado. Muito obrigado. Uma palavra pois só. Não. Acho que o Rodrigo e o Capobianco colocaram muito bem as questões. Eu queria só dizer uma palavrinha sobre as PCHs. Geralmente, quando surgem as novas tecnologias ou as novas soluções, de fato, elas vêm de uma forma muito promissora. Só que, às vezes, elas são deturpadas, não é? Você pode ter um corte aqui, e ele vai sangrar, você vai interromper o sangramento, um corte, às vezes, até profundo. Mas se você tiver milhões de pequenos cortes na pele, os chineses já mostraram que isso pode ser microcorte, leva a óbito. E no caso do mau uso das PCHs, é exatamente isso que está acontecendo. Então, o que nós não fazemos é jogar a criança com a água do banho, não é? As condutas inadequadas e que não têm capacidade de suporte não devem servir como pretexto para inviabilizar. A outra coisa, que nós, dialogando aqui só com uma questão rápida do deputado Ricardo Salles, é a questão, não é, da transmissão, né, do linhão Boa Vista-Manaus. Veja como o atendimento daquele aspecto que eu falei no início da minha participação aqui, de que quando você tem um regramento, quando o empreendedor procede em conformidade com a regulação, atendendo o termo de referência que é apresentado pelo órgão licenciador, você tem a solução do problema. E quando o empreendedor não resiste ao marco regulatório, inclusive de fazer o auscultamento da população local. E é por isso que eu insisto, muitas vezes os atalhos, eles nos levam ao abismo, quando o percurso mais longo do caminho nos levam ao porto desejado. Então, nesse caso, é exatamente isso que aconteceu. A resistência para o não atendimento de condicionantes que eram essenciais, a resistência para não dialogar e atender uma comunidade altamente organizada e não cumprir o termo de referência, levou a todo esse atraso, inclusive aumentando os danos ambientais, como disse o deputado, utilizando, não é, as termoelétricas de diesel. E agora o empreendedor faz o dever de casa e aí o que nós temos, né? Nada a obstar. Por quê? Porque foi feito o correto atendimento. Portanto, o encontro entre, não é, a integração meio ambiente e economia, ecologia e ecologia, é uma equação que nós colocamos lá em 2003. Não é? Eu disse, não se trata apenas de dizer o que não pode. Vamos estabelecer o como pode da forma correta? Agora, tem coisas que não pode. E aí a gente não tem que ficar enrolando o empreendedor. Não vai ter licença para exploração de petróleo em abrolhos. Não vai.
Não adianta, tem que tirar esse negócio lá de disponibilidade. Então, quando não pode, não pode. E foi o que nós fizemos com Tijuco Alto. O empreendedor apresentava estudo, e apresentava estudo, e apresentava estudo na época. Acho que era o doutor Antônio Hermílio de Moraes, né? Mas ninguém tinha coragem de dizer que a licença não podia ser dada, porque ia acabar com o quilombo. Ia soterrar o quilombo, afogar, submergir o quilombo, né? E nós dissemos, não pode, não vamos dar a licença. Porque aí, em um governo republicano, a resposta é mesmo técnica. E o gestor público tem que respeitar a opinião dos técnicos, o parecer dos técnicos. Então, dialogando com o que o deputado Salles disse em relação a Roraima, Manaus, que é exatamente um exemplo de que aperfeiçoar o regramento, aperfeiçoar o processo, aperfeiçoar as estruturas e também os orçamentos, obviamente, ajudam muito.